paz do Messias chamado Cristo. Jesus para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E eu já convido todos vocês para que nós venhamos ler juntos o 19º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Salmos, de número 68. Deus dá a vitória aos seus filhos, aos que o procuram, o obedecer. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Os que odeiam o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Os que rejeitam o Messias chamado Cristo Jesus, o Filho de Deus. Os que são contra a palavra do Senhor nosso Deus, Deus rejeita todos esses. Mas os filhos de Deus, os obedientes, os que têm temor pela palavra do Senhor nosso Deus, os que respeitam, os que veneram o Senhor nosso Deus como o único Senhor e Salvador deles. O Senhor nosso Deus os dá a vitória. O Senhor nosso Deus dá a vitória a você, porque você obedece, porque você o respeita, porque você o ama, porque você o adora, porque você oferece a Ele hinos de louvores a Ele. E seus sacrifícios e suas ofertas. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso está dizendo assim, ó, eu me agrado de você, eu me alegro com você. Ele os espalha como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cerca como a cera se derrete perto do fogo. Vou ler de novo, perdão porque eu disse cerca, mas não é cerca, mas é cera. Vou ler de novo, versículo 2. Ele os espalha como a fumaça que se desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus. Como a cera se derretem perto do fogo. Deus é fogo consumidor. Os maus serão todos destruídos. O que as pessoas, as que praticam o mal, as que rejeitam o Todo-Poderoso como seu único Salvador pessoal das suas vidas, esses que rejeitam, não sabem dessas coisas que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, os matará, os consumirá em um fogo inextinguível. Cantem em louvor a Deus. Cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem, montado nas nuvens. O seu nome é Senhor. Ele alegrem-se. Alegrem-se na sua presença. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes, mas
os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Aqui nessa terra, os que os rejeitam, os que não o veneram, os que não o amam, aqui nessa terra, terão muitas dificuldades. Muitas. Porque o mais importante, o Senhor Todo-Poderoso na minha vida e na tua vida, Ele está dizendo assim, ó, que os que o amam, que os que o respeitam e os que o obedecem, Ele guarda do perigo do mal. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, isso quando ele tirou o povo dele do Egito, os israelitas, para cuidar deles, dos seus filhos, para cuidar, educá-los, para tirar toda a rapina deles e zelar deles. Foi nessa época que muitos se rebelaram contra o Senhor nosso Deus. Muitos. E o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Ele diz assim, ó, não façam como os que Ele tirou do Egito, mas que você venha a entender, compreender e voltar para Ele. E deixar Ele te guiar pelos caminhos certos. A terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. A terra produziu para o povo se alimentarem, deu seus frutos. O Senhor nosso Deus Todo-Poderoso cuidando do seu povo, dos que o temem, dos que o obedecem. O teu povo fez nessa terra o seu lar. Com a tua bondade, cuidaste dos pobres. Ó Senhor, o Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia. Muitas mulheres naquela época levaram a notícia, as boas novas que o Senhor nosso Deus fez pelo seu povo. Nessa época não há nada difícil, não é diferente. Não tem nada diferente como a época do passado. Os reis e os seus exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartiram o que havia sido tirado dos inimigos. O Senhor nosso Deus dando a vitória ao seu povo. Quer vitória vocês? Quer vitória? Então obedeçam ao Senhor nosso Deus, clamem, peçam perdão pelos pecados, pelos erros, pelas falhas, não cometam mais. E o Senhor nosso Deus se achegará para vocês. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas brilhantes, como ouro puro. Porque é que no dia da batalha, alguns soldados ficaram no curral das ovelhas. Quando o Deus Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve ali no Monte Salmão. Como é alta a serra de Baçan, a serra de muitos
picos muito altos? Por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte que Deus escolheu para ele morar? O Senhor Deus viverá ali para sempre. O monte que está se falando é eu e você, que servimos a Ele e adoramos, respeitando e reverenciemos a Ele. O monte que Ele escolheu para habitar e morar agora, nessa época, é eu e você. Ele escolheu-nos para habitar em nós. Com os seus milhares e milhares de carros poderosos, Deus, o Senhor, veio do Monte Sinai para o seu lugar santo. O Senhor subiu aos lugares mais altos, levando consigo muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus viverá ali para sempre. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. E sem Ele nós não somos ninguém. Estamos perdidos. Sem o seu Filho estamos perdidos. Sem o Messias chamado Cristo estamos perdidos. Mas com Ele estamos todos salvos. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor. O Senhor nosso que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que teimam em permanecer nos seus pecados. Em vez de pedirem perdão, misericórdia, continua nos seus erros, nas suas falhas. É inimigo, portanto, são os inimigos de Deus. Deus, o Senhor, nos disse: eu trarei os inimigos de vocês de volta do monte Baçan. Eu os farei voltar das profundezas do mar, para que vocês se banhem no sangue deles. E os cães de vocês possam lamber sangue à vontade dos seus inimigos. Dos nossos inimigos. Ó Deus, todos veem. Ó Deus, todos veem a tua marcha. Ó Deus, todos veem a tua marcha de vitória. O desfile de Deus, o meu rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente. Isso é, os levitas irão na frente. Os cantores vão na frente e os músicos atrás. No meio estão as moças tocando tamboris. As que não se mancharam. As igrejas que não se mancharam, que não se corromperam. Louvem a Deus na reunião do seu povo. Louvem a Deus, o Senhor Todo-Poderoso, todos os descendentes de Israel. Louvem o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Primeiro vem Benjamim, a menor das tribos. Depois vem os líderes de Judá, com o seu grupo. E em seguida os líderes de Zebulon e de Naphtali. Mostra o teu poder, ó Deus, o poder que tens usado em nosso favor. Do teu templo em Jerusalém, onde os reis trazem ofertas a ti.
Jerusalém é a cidade do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Nunca se esqueçam disso. Repreende o Egito, aquela fera dos canaviais. Oh Deus, repreende as nações, aquela manada de touros com os seus bezerros, até que elas se curvem e te ofereçam a sua prata. Espalha os povos que gostam de fazer guerra. Porque Deus é paz, Deus é amor, Deus é luz, Deus é união. Virão embaixadores do Egito e os etíopes com as mãos levantadas orarão a ti, ó Deus. Cantem hinos a Deus, povos de todas as nações. Cantem louvores ao Senhor. Todos reconheçam que o Senhor nosso Deus é Deus, somente Ele é Deus no céu e na terra. Digno de toda a honra e toda a glória. Todos louvem, o adorem, se arrependam-se dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas. Se reúnam com o povo de Deus. Sejam felizes, unidos. Louvem o Senhor nosso Deus. Louvem a Ele, o cavaleiro do céu. O antigo céu. Escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anunciem o poder de Deus. A majestade dele está sobre o povo de Israel. A sua força está nos céus. Israel não está sozinho. O povo de Israel não estão sozinhos, não estão abandonados. Deus nunca os deixou só. Deus nunca os abandonou. Israel tem um Deus todo-poderoso que luta e peleja pelos seus filhos. Eu e você nos tornamos filhos de Deus por causa do seu Filho, o Messias, chamado Cristo Jesus, que se ofereceu, derramou seu sangue e nos comprou e nos uniu a Ele. Como Deus é maravilhoso no seu templo, o Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Portanto, todas as nações, todos o povo da terra, dos quatro cantos da terra, louvem a Deus Todo-Poderoso. Louvem o Senhor e agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito no passado e agora no presente. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo. Amém.